Eu não me lembro o que me levou a ser membro da Igreja Cristo Liberta. Sei que o pastor era analfabeto. Para ele pregar, sua esposa lia o texto e, ouvindo ele, pregava. Ouvi a história desse pastor. Seus irmãos eram engenheiro e médico. Seu pai o havia tirado da escola por causa do parecer da professora. Ela dizia que ele era incapaz de aprender. O pai o obrigou a trabalhar com ele na lavoura. Mostrei para esse pastor que o caminho que ele trilhou lhe trouxe a Cristo. Ministrei sobre ele e no dia seguinte ele entrou no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Segui em frente e vim a abrir a minha própria igreja. Eu entendi que o meu chamado era para abrir uma igreja. Aluguei um espaço e iniciei essa obra com 3 famílias. Por esse tempo eu tinha aprendido como ministrar mortificação na carne por meio da circuncisão de Cristo, desmontando como um boneco o velho homem. Mais de centenas de pessoas receberam esse tipo de libertação. Vi mudanças radicais instantâneas no comportamento dos ministrados. No entanto, concluí que ter uma igreja própria não era o meu chamado e segui em frente. Eu entendi que criar igreja não resolve o problema da igreja. Um pastor pode exercer bem seu ministério, mas não há como garantir que o seu liderado fará o mesmo. Por isso, prossegui minha jornada e me tornei membro da Igreja Assembleia de Deus Belém. Esta era a igreja cuja sede ficava no fundo de minha casa quando eu era pequeno. Fui designado presbítero e por 3 anos preguei todas as noites, de segunda a sábado, nas congregações. No domingo eu dava aula na escola bíblica de manhã e pregava na praça pública domingo à tarde. Nessa igreja foi enxertado em mim o dom evangelístico. Mudei para Curitiba com o propósito de fazer o mestrado em administração na PUC Paraná. O meu mestrado foi o que eu posso chamar de ano sabático, pois nesse período fui sustentado por minha esposa, me dedicando inteiramente aos estudos. Deste modo, me transferi da Igreja Assembleia de Deus Belém de Dourados para Curitiba. Eu fui o que eu chamo membro banco sentado, pois não participei de nenhum ministério. Houve um dia que uma irmã, senhora idosa, tinha chegado às 9 horas de domingo, horário da escola bíblica, contudo a igreja estava fechada. Ela reclamou o fato da igreja ainda não ter sido aberta, estendendo sua reclamação para outros irmãos desta igreja. Fiz ela ver que as reclamações dela eram, na verdade, motivo para intercessão. Fim do mestrado, fui para Naviraí, onde a minha esposa estava trabalhando. Em Naviraí, a escolha da igreja tinha sido feita por meu filho Ada. Assim passei a congregar na igreja presbiteriana independente. Nessa cidade eu não encontrava um trabalho, então orei ao Senhor que iria onde quer que o emprego estivesse. A resposta foi Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso. Em Campo Novo do Parecis, voltei a congregar na Igreja Batista. Nessa igreja, tive oportunidade de voltar a pregar e ensinar na escola bíblica dominical. Tive também oportunidade de instituir um período de oração que antecedia os cultos. A estratégia era firmar colunas, pois são poucos os que se dedicam a interceder, mas são esses que fazem a diferença no mover de Deus na igreja. Pelo menos um deveria permanecer orando por 1 hora. Ele tinha cartões sobre todas as etapas do culto. Chegando alguém, distribuía os motivos de oração. Saindo de Campo Novo do Parecis, fui para Cuiabá. Nessa cidade, vim a ser membro da Igreja Batista Boas Novas. Me foi dado a oportunidade de ministrar aulas na escola bíblica com tema livre. Optei por ensinar acerca do livro do Apocalipse de João. Nessa igreja também fui eleito para o ministério de evangelismo. Tentei implementar, mas não fui bem sucedido,
uma equipe para, após as pessoas se manifestarem recebendo a Cristo como Senhor, ser recepcionado por esses irmãos na sequência do culto. Em Cuiabá, eu fui convidado por Rose Fialho para ser professor da Escola Bíblica da Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, em Várzea Grande. Igreja esta em que me tornei membro. Certa feita, ministrei sobre a Trindade. Nesse dia, diante da importância do tema, ministrei a aula descalço. Nessa igreja, desenvolvi um projeto de treinamento de professores. Nesse projeto, adotamos um livro de estudo. Cada professor se encarregava de ministrar uma parte da aula com tempo de 10 minutos cada. Havia uma aula preparatória para os professores, dando visão do conteúdo. Vim a trabalhar em Londrina para a realização de um sonho, contribuir na criação de um software para a área pública que forme equipe em alto desempenho para atendimento do cidadão. Colocamos, minha esposa e eu, como critério de escolha da igreja, uma que nos acolhesse. Visitamos várias igrejas, mas a que se destacou foi a primeira igreja presbiteriana de Londrina. Nos tornamos membros. Me apresentei para o Ministério de Ensino, mas esta igreja trabalha em células e só por meio delas se forma lideranças. Aquietei-me. O que aprendi peregrinando entre as igrejas institucionais? Você que acompanhou minhas histórias de minha peregrinação pode deixar ter percebido algo importante. Por que eu congrego? A primeira e mais importante lição é que a igreja é o corpo de Cristo. E estamos inseridos nesse corpo por um mesmo Espírito. Somos membros da Igreja Universal, mas também devemos ser membros da igreja local. Se não discernimos a igreja local como corpo por meio do qual devemos congregar, não discernimos o cabeça que é Cristo, o cabeça desse corpo. Não há como ser um com Cristo sem reconhecer o seu corpo, a igreja local. Quem assim procede é como viver no descampado, sujeito a toda sorte de contingência desfavorável. Nunca devemos deixar de congregar, pois somos corpo de Cristo. A segunda e importante lição é compreender a amplitude do termo igreja. Ela é, nas Escrituras, o corpo de Cristo, formado por uma comunidade de salvos em Cristo Jesus, cujo testemunho foi confirmado nas águas batismais, razão porque forma um corpo de membros sobre uma única doutrina. Essa igreja local é necessariamente constituída por dois grupos de pessoas, os que lideram o ministério e as ovelhas que se deixam voluntariamente conduzir por esses líderes. É na igreja local, a liderança principal é o pastor, que é responsável pela direção espiritual dada a essa comunidade, dando conta dos seus atos a Deus. A terceira lição imprescindível que conecta as duas primeiras é que a igreja local gira em torno de um corpo de doutrina firmado na palavra de Deus. Nesse aspecto, vemos a diferença entre as igrejas denominacionais, como Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, de outras igrejas neopentecostais. As igrejas históricas possuem corpo de doutrina robusto, bíblico e provado pelo tempo. O pastor local denominacional pode não conhecer toda a doutrina da sua igreja, mas a denominação é um esteio para o lembrar. Não acontece o mesmo com as igrejas que não são denominacionais, sendo esse o ponto onde mora o perigo. Diferente destas igrejas denominacionais, as igrejas desvinculadas de denominações, as igrejas neopentecostais, têm por corpo de doutrina tanto quanto cabe na cabeça do pastor local. Por causa dessa limitação cognitiva, muitas igrejas são falhas, incompletas e contradizentes. Por que congreguei em inúmeras igrejas? Talvez você me pergunte, se cada igreja tem seu próprio corpo de doutrina, por que estive em tão diferentes denominações e igrejas? O que me guiou nessa peregrinação foi o dito de Paulo:
porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Está em Atos capítulo 20, o verso 27. Eu aprendi que a soma das doutrinas batistas, presbiterianas, Assembleia de Deus e metodistas formam todo o desígnio de Deus. Aprendi também que, diante da impossibilidade dos homens compatibilizarem essas doutrinas, tiveram de particioná-las por causa da aparente contradição entre essas doutrinas. Um professor de teologia me disse certa feita, as verdades das Escrituras são como duas retas que se encontram no infinito. Se você atentar para cada ramo de doutrina, é irreconciliável com o outro. Se olhar no infinito, elas se encontram. Como compreendi as diferenças doutrinárias entre as igrejas e a responsabilidade do pastor local para com o seu rebanho, me abstive de questionar a doutrina de uma em outra igreja. Aceitei as limitações doutrinárias de cada uma das igrejas que fui membro e me submeti a essas limitações enquanto estive congregando. Ademais, para compreender as doutrinas e encontrar suas convergências, tive primeiro de estudar cada uma delas individualmente, como se a outra não existisse, e depois de ter segurança de ter compreendido, fiz os devidos comparativos entre elas. Esse é o princípio fundamental para conseguir compreender divergências e achar convergências. Esse foi o meu relato do primeiro dia, o dia do pertencimento. Ele durou 17 anos. Lembra? Moisés foi 40 e Paulo 4 anos nesse mesmo dia.